Ok, então, a questão 5, né, do nosso trabalhinho, ela pede para a gente determinar e desenhar o esquema de fechamento das bobinas do motor para conectá-lo a uma rede trifásica, né, uma rede trifásica de baixa tensão, olha lá, ó, rede trifásica, de baixa tensão, com esta tensão aqui. Vamos de novo. 380 é a tensão de linha da nossa rede e 220 é a tensão de fase da nossa rede, certo? Olha aqui, não podemos esquecer isso. 220 e 380. Vale um lembrete aqui, né, pessoal? Essa é uma rede típica aqui da nossa região, né? A grande maioria do estado do Rio Grande do Sul usa esse nível de tensão na rede secundária, certo? Né? De novo, vamos colocar aqui, né, 22 kV, a tensão nominal primária do nosso alimentador, certo? Entre fase A e fase B, entre fase B e fase C, também 22 kV, certo? Isso aqui também não é novidade, tá? Ok. Então, não estou preocupado agora com o primário do transformador, estou olhando só o secundário. A nossa rede aqui é uma rede 220, 380, né? Em que a nossa tensão de linha é 380 e a nossa tensão de fase é 220, certo? Onde que eu tenho tensão de linha? Entre a fase A, aí que eu fiz na cor errada aqui. Entre a fase A e a fase B, eu tenho tensão de linha, né? Olha aqui, ó. Tensão de linha, 380. Entre a fase B e a fase C, também tenho tensão de linha. Quanto? 380. E entre A e C também, certo? Onde eu tenho tensão de fase? Entre qualquer uma das fases e o neutro. Olha aqui, ó. Entre esta fase aqui, ó, entre a fase B e o neutro, eu tenho tensão de fase. Quanto? 220, certo? Entre a fase A e o neutro, 220. Entre a fase C e o neutro, 220. Olha como que está ligado aqui a estrela. Onde que está o neutro? O neutro vem aqui, o pontilhado, neutro, tá? E vai lá no centro da estrela. Então, entre a fase A e o centro da estrela, eu tenho 220. Olha ali, ó. Olha aqui, ó. 220. Entre a fase C, ó, entre este terminal e o centro da estrela, eu tenho 220. Entre a fase B, entre este terminal da bobina e o centro da estrela, que é o neutro, entre a fase B e o neutro, eu tenho 220. Ok? Certo. Agora vamos para o nosso motor. Nós temos que tomar cuidado que o nosso motor lá, a tensão de placa dele, a menor tensão que aparece na placa, vamos lá no nosso motor, vamos voltar lá na placa do motor. Olha lá, ó. Menor tensão da placa do motor, quem é que está ali, ó? Olha lá, ó, 220, ó. Esta é a minha tensão da bobina, é o que eu devo aplicar na bobina do motor, certo? A menor tensão de placa. Em que lugar da rede secundária de baixa tensão eu encontro esse valor de tensão? Onde que ela está presente? Tensão de fase, olha ali, ó. Tensão de fase. Ó. Essa é a tensão que eu estou procurando, certo? Essa é a tensão que eu estou procurando. Eu vou aplicar essa tensão de fase na bobina do motor, porque o valor da menor tensão da placa é igual a 220. É esse valor que eu quero.
Então eu preciso ligar esse motor como? Em estrela. Preciso fechar uma estrela. Como que eu vou fazer isso? Vamos lá buscar uma estrela. Ó, vou lá no meu diagrama. Apertar aqui. Já separei lá, dei uma separadinha, mandei para vocês esse diagrama. Era só vocês estudar o diagrama e tava na mão. Ó. Estrela. Tem que ser essa estrela aqui, não pode ser outra. O motor é 12 pontas. Vou ligar numa rede de 220, tem que ser essa tensão aqui, ó. Você já vai entender por quê. Então, fazendo as nossas cotas aqui, ó, olha aqui, ó, entre a fase A e a fase C e a fase B, né? Olha ali, ó. Entre a fase A e a fase C, que tensão eu tenho? Vou fazer uma cota mais decente agora. Tensão de linha. Qual é o valor? 380. Entre a fase B e a fase C, quanto que eu tenho? Tensão de linha. Qual é o valor? 380. Entre a fase A e a fase B, tensão de linha, também 380. Por que, professor? Por que 380? Porque é a tensão, ó, entre fases. Ó. Entre A e B, 380, tensão de linha. Entre B e C, 380, tensão de linha. Entre A e C também, ó. Olha lá. Tá? Agora, olhem comigo aqui. Onde está o meu neutro? O meu neutro aqui, ó. É o centro da estrela, eu chamo de neutro. Tá? Que ele pode estar conectado ao neutro ou não, isso é outro assunto. Mas o centro da estrela eu chamo de neutro. Aqui para matemática, tá? Ok. Entre fase A e centro da estrela eu chamo de tensão de fase. Qual é o valor? Ó, vou puxar uma cota para cá, ó. E aqui. Qual é o valor? Quem é isso aqui? Tensão de fase, que equivale a quanto? 220. Da onde saiu isso aí? Saiu lá da minha rede, do meu diagrama de rede, olha aí, ó. Tensão de fase. Entre qualquer fase e o neutro, entre esta fase, ó, aqui vem o cabo, entre esta fase e o centro da estrela, 220. Se eu pegar um voltímetro e puxar aqui, ó, ligar uma ponteira aqui, ó, conectei uma ponteira aqui e uma outra ponteira, né? Uma ponteira aqui, ó. O meu voltímetro vai marcar aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele vai marcar aqui para mim, ó. Ó. Vai marcar para mim aqui, ó. 220, que é o que? Tensão de fase, tá? É isso que vai acontecer. Olha aqui, ó. Peguei um voltímetro e liguei lá, ó. Certo? 220. O mesmo acontece se eu ligar a fase B com o neutro e a fase C com o neutro, certo? Tensão de fase, certo, pessoal? Então, aqui eu estou aplicando tensão de fase. Olhem para as bobinas do motor, como que você ligou elas? Você fechou elas de duas às duas, né? Formou 3 pares e cada par, as extremidades de cada par, você conectou elas, formando um centro único, que é o seu centro estrela, e as outras extremidades você conectou lá na rua, lá na fonte, ó. Isso aqui vem lá da rua, vem lá da fonte, ó. Vem lá do transformador, lá do trafo, ó. Certo?
ok? Então, notem, entre este terminal e este terminal, você está aplicando quanto? 220. Se você está aplicando 220 aqui, as bobinas estão em paralelo. Dois resistores em paralelo. A tensão em cima do paralelo é a mesma. Então aqui também tem 220. Olha aqui, ó. Aqui também tem 220. E aqui também tem 220. Eu vou escrever ali para não poluir. Tá? Certo? Por que isso? Né? Por que isso? Da onde que vem esse valor de tensão? Né? Você está vendo lá que isso aqui é o equivalente a tensão de linha sobre raiz quadrada de 3, ou igual ou bem aproximado a 380 sobre raiz quadrada de 3. Tá? Ok? Então, esse motor, para trabalhar nesta rede, né? Para trabalhar nesta rede, olha aqui, ó, uma rede, que tensão? 220, 380, certo? Esta aqui é a tensão de linha e esta aqui é a tensão de fase. E no nosso caso é a mesma tensão da bobina, certo? A bobina do seu motor espera receber 220, então você aplicou 220. Nesta rede você tem que ligar esse motor duplo paralelo estrela. Não tem outra forma de ligar esse motor nessa rede, certo? Ok? Vou abrir também, então essa é a questão 5, tá? Essa é a questão 5. Né? Eu vou abrir a questão 6 num outro vídeo, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Opa, para aí. Da questão 6. Certo? Ok. Não perca essa sequência. O próximo vídeo, questão 6.